Isso. Apareceu? Maravilha, perfeito. Então vamos deixar assim que é para já ficar. Tá joia. Gente, então vamos dar boa noite formalmente a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Rezendinho para Todos. Quem vem nos falar hoje sobre um tema importantíssimo é a nossa querida Flávia Cunha dos Santos, que, entre outros tantos predicados, eu tenho com orgulho como nossa editora associada tanto do Resende Grande como do Resendinho. Conheço a Flávia já há alguns bons anos e é uma médica e professora da melhor qualidade. Então, agradeço pela parceria e o tema que ela mesma se propôs a falar é um tema bastante sofisticado, que é risco cardiovascular, o que o obstetra e o clínico precisam saber. Então, Flávia, muito obrigado. Com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito o convite, né? É um privilégio, né? É um prazer estar aqui todo ano, prestigiando essa sessão, organizada pelo professor Jorge Rezende. E hoje eu vou falar de um tema que, desde 2022, vem fazendo parte da minha rotina, né, semanal. Eu estou como preceptora de um ambulatório de pré-natal de pacientes cardiopatas. E vivendo essa realidade, eu achei importante, né, montar essa aula como uma ferramenta de esclarecimento, de orientação, né, e de mudanças, até mesmo arriscaria falar uma mudança de paradigma no nosso segmento pré e pós-natal dessas pacientes, não só das pacientes cardiopatas, mas também das pacientes que fazem um acompanhamento de rotina, sem nenhuma comorbidade, mas que possam vir a desenvolver um risco cardiovascular no percurso desse acompanhamento. Eu dividi essa aula, eu vou falar aqui para vocês de forma mais didática, para que fique mais claro, né, esse tipo de apresentação. Vamos começar falando, né, algo que todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo também, né? Elas têm aumentado, né? E as nossas pacientes gestantes têm sido acometidas cada vez mais por alterações cardiovasculares, né? Por uma mudança de estilo de vida, por uma opção em se engravidar mais tardiamente. E os distúrbios hipertensivos, eles estão entre as principais causas de morte materna, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Nós, como ginecologistas e obstetras, e até mesmo os clínicos, né, os médicos de família, eles têm janelas de oportunidade para essa mulher que são únicas, né? Elas são vivenciadas ao longo do nosso acompanhamento em três momentos principais, né? Quando essa paciente vai fazer um preventivo, um exame de rotina na consulta ginecológica e menciona, não só para o ginecologista, mas também para o clínico que acompanha essas pacientes, o desejo de engravidar. Eu falo isso porque hoje em dia a gente está focado nesse tipo de acompanhamento, que é exatamente o planejamento gestacional. Cada vez mais, esse planejamento gestacional tem sido incorporado à clínica obstétrica, né? Antes, a contracepção, a anticoncepção, a orientação, ela ficava muito a cargo do ginecologista. Mas o ginecologista, ele não vivencia de forma tão próxima, né, aquele que só atua na ginecologia, né, não aquele que faz as duas especialidades, mas o ginecologista que só faz ginecologia, ele não atua de forma tão próxima ao acompanhamento dessas pacientes durante a gravidez. E não vivenciam, às vezes, os riscos que essas mulheres estão submetidas ao engravidarem sem um planejamento gestacional. Então, o planejamento, o aconselhamento pré-gestacional é um momento muito importante da gente poder captar essas pacientes de risco, da gente aconselhar o melhor momento para essas mulheres engravidarem e, principalmente, para que elas tenham depois um retorno e façam uma contracepção segura depois do término da gestação. Então, o aconselhamento pré-gestacional é um momento único e oportuno para que a gente planeje e identifique esses fatores de risco cardiovascular nessa mulher.
Durante o acompanhamento pré-natal, a gente também tem uma janela de oportunidade. Muitas pacientes não fazem nenhum tipo de acompanhamento médico e elas só vão ter a oportunidade de ter contato com algum profissional da área, algum profissional de saúde ou médico durante a realização do pré-natal. Então, o pré-natal em si também é um momento muito oportuno e único da gente identificar fatores de risco para que essa mulher depois receba um acompanhamento adequado e faça um segmento adequado daqueles fatores de risco identificados nesse momento. E o pós-parto, eu diria, arriscaria dizer que é o momento mais negligenciado por nós obstetras, né? A gente faz aquele acompanhamento, hoje em dia estamos fazendo mais um acompanhamento pré-concepcional, orientando a paciente o melhor momento dela engravidar, com a doença mais estável, depois de fazer uma dieta, depois de controlar a pressão, depois de controlar o diabetes, estamos engajados nisso, mas ainda pecamos no pós-natal, porque a gente faz esse planejamento, acompanha corretamente essa paciente, faz todo o segmento pré-natal de acordo com os protocolos, planeja o melhor momento do parto, se ela pode ter um parto espontâneo, se ela tem que ter um parto induzido, como é que vai ser esse parto, cirúrgico, não cirúrgico, induzido, não induzido, espontâneo. E neném nasce, a gente faz ufa, nasceu, entrega para o pediatra, faz aquele acompanhamento inicial de revisão pós-parto e depois a gente não tem mais contato com essa paciente e fica sem saber como é que ficou a detecção desse risco cardiovascular, se ela foi encaminhada, se ela continuou seguindo com as orientações, se ela procurou um clínico, se ela foi para um cardiologista, se seguiu com esse acompanhamento, se a contracepção foi adequada, se ela vai precisar trocar essa contracepção depois. Então, eu diria que é um momento mais negligenciado e que a gente está tentando mudar esse paradigma hoje em dia. Vamos falar um pouquinho da avaliação pré-concepcional, o que é considerado importante. Principais fatores de risco para doenças cardiovasculares associados à mortalidade materna, ou seja, que estão ligados a um aumento de evento adverso durante o pré-natal e o pós-parto. A raça e etnia, né, pacientes negras aparecem como fator de risco importante para várias doenças cardiovasculares, né? Tanto para pré-eclâmpsia, doenças hipertensivas, para cardiomiopatia, síndrome coronariana, elas aparecem como fator de risco. Então, buscar sempre nessas pacientes alguma coisa que nos leve a um rastreio de risco. Idade, né? As pacientes estão tendendo a engravidar com uma idade mais avançada, então, consequentemente, ai, deixa eu ver aqui. Jorge, eu perdi minha tela aqui, peraí. Aqui, gente. Voltei, pronto. Desculpa. Então, consequentemente, as pacientes de idade materna avançadas, elas têm fatores de risco importantes para essas alterações cardiovasculares. Pressão arterial, pacientes hipertensas têm fator de risco para o desenvolvimento de um distúrbio cardiovascular, alterações importantes tanto para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia quanto para um prognóstico mais reservado depois do parto. E as pacientes com obesidade. Hoje em dia, nós temos a obesidade como uma doença universal, né, uma doença que vem aumentando em incidência e as pacientes obesas estão também entre as principais pacientes com fatores de risco cardiovascular. Então, elas devem receber orientação nesse momento. Mudanças no estilo de vida são sempre bem-vindas. Então, no momento do aconselhamento pré-concepcional, orientações sobre alimentação, cessação do tabagismo, exercício físico, controle do diabetes, controle da glicemia, controle da hipertensão, que essa paciente engravide no momento de melhor controle desses fatores de risco. E as mudanças no estilo de vida vêm para beneficiar nesse momento da avaliação pré-concepcional. Aqui é um disquinho muito famoso, né, de 8 fatores essenciais que saiu na American Heart Association, agora em 2022, sobre o que eles consideram mais importante na redução dos fatores de risco cardiovascular, e são intervenções que nós podemos adaptar para a nossa prática pré-concepcional, avaliação pré-gestacional, né?
Orientar a paciente a manter uma dieta saudável, praticar pelo menos 150 minutos de atividade física, né, ou 175 de minutos de atividade física por semana, de intensidade maior ou intensidade um pouco menor. Evitar o cigarro, evitar o fumo passivo, procurar dormir em média 7 a 9 horas, manter um ganho de peso saudável, um IMC considerado saudável, verificar com frequência o colesterol e procurar saber sobre fatores de risco ligados ao aumento do colesterol, história familiar, manter a glicemia de jejum com glicada abaixo de 5,7 e manter a pressão arterial controlada. Então, esses são os 8 fatores considerados importantes como intervenções de redução de fatores de risco no período pré-concepcional. Também, no mesmo artigo, a gente fala, além desses fatores, eles mencionam fatores emocionais, fatores de estilo de vida, saúde mental, que são considerados hoje em dia importantes, muito importantes, na colaboração da redução dos fatores de risco cardiovascular, né? Do lado esquerdo, eu coloquei os fatores que são considerados intervenções ruins em termos de saúde mental e o que, que nós poderíamos fazer em termos de intervenções saudáveis no contexto de saúde mental. Né? O bem-estar físico, emocional, consciência de gratidão, otimismo, senso de propósito, tudo isso ajudando a redução dos fatores de risco ligados à parte física. Além disso, ele coloca um outro item aqui embaixo que fala em termos de organização dos sistemas de saúde da comunidade, né? E fatores individuais e interpessoais, familiares, no trabalho, que também se associam à melhora, né, das condições de risco cardiovascular dessa paciente. Com relação ao pré-natal, o que nós podemos fazer em termos de pré-natal que possa interferir de forma benéfica, tanto no ponto de vista de rastreio, quanto de ponto de vista de melhorias das condições da paciente, que possam ter uma repercussão futura positiva? Primeiramente, a gente identifica os fatores de risco, né? São aqueles que a gente já tinha falado previamente, e a gente aconselha essa paciente durante nossa consulta de pré-natal em termos de controle de peso, alimentação, adaptação da atividade física para o momento da gestação, controle da pressão arterial e glicemia. Aqui entram fatores novos que eu não havia falado previamente, né, que é o uso da aspirina. Nós sabemos e vamos ver mais adiante em alguns artigos que a pré-eclâmpsia ela repercute no futuro cardiovascular dessa paciente, no risco cardiovascular dessa paciente. Então, o uso da aspirina nesse momento para aquelas pacientes identificadas como tendo fatores de risco para o desenvolvimento da doença na gestação é um fator muito importante que vai interferir no risco cardiovascular futuro. Esse rastreio ele pode ser feito pelos fatores de risco, pode ser feito pelo rastreio ultrassonográfico, né, de avaliação fetal e risco gestacional inicial, que é feito durante o acompanhamento pré-natal, e o uso da aspirina interfere de forma preventiva no desenvolvimento da pré-eclâmpsia, consequentemente interferindo no risco cardiovascular futuro. Orientar sobre o cessar o tabagismo, que interfere também no risco cardiovascular e na gestação também, o uso do álcool e avaliar principalmente suporte psíquico, social e adesão do tratamento e do acompanhamento dessa paciente. Isso é um ponto que nós temos levantado muito no nosso pré-natal e a gente tem valorizado muito esse suporte psíquico da paciente, porque a gente sabe que essa intervenção na saúde mental ela pode interferir no bem-estar físico. Então, a gente tem levado um suporte a gente dá muito valor a esse suporte psíquico no nosso acompanhamento pré-natal. São gestações complicadas, são gestações que precisam de uma aderência, precisam de um acompanhamento social também, porque dependem de fatores econômicos para que ela gravidez seja bem-sucedida e principalmente de adesão, né? Pacientes que usam medicações, que precisam ter acesso a essas medicações. Então, esse suporte tem sido valorizado, tem sido cada vez mais importante no pré-natal das pacientes, tanto aquelas de risco para o desenvolvimento, quanto aquelas que já estão com um comprometimento cardiovascular em curso. Com relação às pacientes que já são diagnosticadas com doenças cardiovasculares, a gente não tem muito mistério. Elas serão encaminhadas para um hospital de alto risco, para um acompanhamento de pré-natal de alto risco, e lá ficarão sendo monitoradas durante o pré-natal. O nosso desafio maior e o que pode interferir
tanto no resultado dessa gestação quanto no futuro cardiovascular dessa paciente, são aquelas, né, o maior desafio são aquelas pacientes que não têm o diagnóstico de alterações cardiovasculares ou não têm o diagnóstico de um risco cardiovascular naquele momento e futuro. Essas sim desafiam tanto o pré-natalista de uma unidade básica, quanto aquele ginecologista, obstetra que está fazendo consultório e se depara com uma paciente inicialmente sem nenhum fator de risco, né, um risco habitual, e que de uma hora para outra, né, começa a apresentar sintomas que poderiam sugerir uma doença cardiovascular. Essas sim nos desafiam. Isso é colocado no ACOG, né, numa das recomendações do ACOG e uma das observações que eles falam no protocolo deles de doença cardiovascular. Para facilitar um pouquinho a vida desse ginecologista obstetra, ou desse clínico, né, de saúde básica que está acompanhando esse pré-natal, existe esse gráfico que ele está presente agora vai estar presente também agora na nova edição do Resende, que vai sair, sobre rotinas, né? O que deve nos apontar como está tudo bem, alerta e ação, né? O que deveria fazer com que a gente peça um parecer para a cardiologia ou que a gente já encaminhe diretamente essa paciente para um serviço que conte com equipe multidisciplinar, principalmente com um cardiologista habituado a acompanhar gestantes no serviço, né? Seriam essas alterações, eu não vou aqui esmiuçar cada uma delas, mas esse quadro existe, ele está tanto no protocolo da COG, quanto vai sair agora no novo capítulo, e ele serve para nos direcionar em que momento a gente deve acender uma luz ali de alerta ou de ação para que essa paciente venha a ser encaminhada ou pelo menos passe por uma avaliação do cardiologista. Isso já ajuda no rastreio dessas pacientes que nos desafiam. Eu digo desafiam porque muitas alterações, como são vistas aqui no quadro, da gravidez se confundem com alterações fisiológicas, né? Modificações do organismo materno se confundem com primeiros sinais ou sintomas que a paciente com uma cardiopatia subjacente não diagnosticada pode vir a apresentar durante o acompanhamento pré-natal. Eu separei duas patologias que podem surgir, né, na gestação e principalmente no puerpério, para falar um pouco sobre elas, porque elas podem ser detectadas, né, primeiramente durante a gestação ou no puerpério e devem acender um alerta para aquele clínico que está inicialmente acompanhando, ou o obstetra, ou o clínico da saúde da família, que está inicialmente acompanhando uma paciente num pré-natal de risco habitual, né? Uma delas é a cardiomiopatia periparto. Ela surge principalmente no final da gestação, já no final do último trimestre ou no início, né, do puerpério. São pacientes previamente ígidas e que começam a desenvolver sintomas, né, que devem nos acender um alerta para uma investigação que podem culminar com esse diagnóstico de cardiomiopatia periparto. Os fatores de risco principais estão elencados aqui: mulheres negras, idade materna avançada, gestação gemelar, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. E os principais sintomas, quando devemos suspeitar, seriam a dispneia, desconforto no peito, palpitações, arritmias e retenção de líquido. Muitas alterações dessas podem se confundir com uma gravidez normal, como, por exemplo, a dispneia, né? O paciente pode relatar a dispneia no final no início ou no final do terceiro trimestre, ser somente da gravidez. Palpitações, algumas pacientes podem ter por terem um aumento da frequência cardíaca, podem confundir isso, né, e nos levar também a passar despercebido por uma alteração dessa. E a retenção de líquido, né, edema, acomete muitas pacientes e nem por isso elas têm que ser investigadas para cardiomiopatia periparto. No entanto, são sinais e sintomas que podem, juntos, né, podem nos levar a uma investigação. A outra patologia que eu separei, que pode também acometer, que tem um índice de mortalidade muito alto se acontece na gestação e no puerpério, principalmente no puerpério, é a síndrome coronariana aguda.
ela vem aumentando um pouco a incidência, tanto porque mulheres estão engravidando mais tardiamente, por causa dos fatores de risco, aumento da incidência de diabetes, aumento da incidência de hipertensão mal controlada, fatores familiares, aumento de colesterol, tudo isso tem levado a nos acender o alerta para a síndrome coronariana aguda. Já atendemos algumas pacientes que infartaram e tiveram a síndrome durante o parto, ou no pós-parto, ou ali no final da gestação, e que ficaram sendo acompanhadas por nós ali depois numa nova gravidez. São mulheres principais fatores de risco, né? Idade materna acima de 30 anos, mulheres negras, aumento do índice de massa corporal, a presença de diabetes, tabagismo, as desordens hipertensivas, a hiperlipidemia, história familiar, transfusão, infecção no puerpério e história de secção arterial coronariana. A dissecção arterial coronariana é a que mais é o tipo de acometimento mais comum da síndrome coronariana aguda na gravidez. Então, quando se pensa em síndrome coronariana aguda na gravidez, o que mais acontece é uma dissecção arterial coronariana. Os sintomas típicos são dor torácica, falta de ar, e os atípicos podem também se confundir, né, com a gravidez, vômito, refluxo, sudorese. São momentos que se deve suspeitar e essas pacientes devem ser investigadas para síndrome coronariana aguda. Isso também é uma frase que está em destaque lá no American College de 2019. Toda paciente grávida ou puérpera com dor torácica ou sintomas cardíacos devem ser consideradas para síndrome coronariana aguda. Chegou o momento que eu falei que eu achava muito importante, que talvez seja uma mudança de paradigma. Eu espero que com essa aula eu consiga acender um pouquinho, né, de um alarme ali, uma luzinha, para que a gente valorize mais esse momento, principalmente em termos de risco cardiovascular, que é o puerpério. É um momento que o obstetra relaxa mais, já nasceu, tá tudo bem, o bebê já está com a mãe, mas a gente tem que ver ali se alguma coisa ainda está fora do trilho ali, que possa nos levar a suspeitar, ou de fatores de risco que mereçam acompanhamento, ou de uma doença incipiente que possa estar sendo desenvolvida ali naquele momento, né? E isso deve nos chamar atenção. Então, aqui eu separei, né, pontos importantes que nos fazem refletir. O período pós-parto é um período de risco elevado de morbidades e mortalidades relacionadas a doenças cardiovasculares. A cardiomiopatia periparto ela é mais comum nesse momento, então o momento que se tem que se suspeitar seria mais no puerpério, porque ela acontece muito mais no puerpério. 23% das mortes pós-parto tardias são causadas por ela. A dissecção aórtica e síndromes coronarianas agudas geralmente são diagnosticadas no período pós-parto. Elas podem ser diagnosticadas. A mortalidade é 3 a 4 vezes maior nas pacientes com síndrome coronariana do que numa paciente grávida sem nenhum acometimento. Ela tem taxas conhecidas, né, por causa desse risco maior de mortalidade, e deve nos acender um alerta para a identificação daqueles sintomas mencionados e principalmente para o rastreio da patologia. Aqui eu separei um artigo que vai nos mostrar a importância disso, né? O infarto agudo do miocárdio durante a gravidez e o puerpério nos Estados Unidos. Um artigo que saiu em 2018, que exatamente mostrou os números, né? Para a gente levar a comparação. Notem que durante o período anteparto, a incidência foi de 20,6%. Durante o parto, 23,7%. E no pós-parto, olha como eleva, 53,5% das pacientes da síndrome do infarto agudo do miocárdio aconteceu no puerpério nos Estados Unidos. Então, é um momento crítico que nos deve fazer mudar de pensamento quando a gente acompanha a gestante. Não acabou depois do parto, não acabou depois daquela avaliação inicial. A gente deve permanecer de olho naquelas pacientes, principalmente aquelas com aqueles fatores de risco mencionados. Mulheres com múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular podem estar particularmente em risco de manifestar sintomas pela primeira vez no período pós-parto. Olha como é a importância disso, né? Nós tivemos recentemente uma paciente que tinha uma patologia grave cardíaca, né?
Ela passou a gravidez toda, era uma paciente com uma sequela de miocardiopatia periparto, ela tinha uma fração de ejeção baixa, de 20%. Ela foi acompanhada por nós durante toda a gestação. Foi uma gestação que ela tinha indicação de interrupção da gravidez. Ela não quis interromper a gravidez. Ela já chegou para a gente com 18 semanas, não quis interromper a gravidez, quis levar a gravidez adiante. Era um NIRA 1. Nós acompanhamos essa paciente durante todo o pré-natal. Foi um pré-natal que foi muito bem sucedido, ela permaneceu assintomática, o neném nasceu com 36 semanas, conseguimos levar essa gestação até 36 semanas, fizemos o parto, ela veio na primeira consulta de revisão, estava tudo bem, aí começou a sentir alguns sintomas, a cardiologista teve que intervir, mudou a medicação dela, fez a intervenção, modificou, ela melhorou, depois na segunda revisão ela ainda permanecia com os sintomas, depois da segunda revisão, quando ela recebeu alta da obstetrícia, mas permaneceu em acompanhamento pela cardiologia, já tinha passado os 40 dias pós-parto, ela teve uma morte súbita em casa, amamentando o filho dela. É uma história triste, vai ser o relato de casa essa semana do serviço de cardiologia, lá do Pedro Ernesto, mas para vocês verem a importância que tem esse período pós-parto. Não acabou ali no parto e não acabou ali nas primeiras revisões. A gente tem que ficar de olho muito, muito, muito de olho nessas pacientes, principalmente aquelas que já têm os fatores de risco identificados. As pacientes que os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares com sintomas pela primeira vez no pós-partos são aquelas mulheres negras com idade maior que 40 anos, obesidade, desordens hipertensivas na gravidez, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, a apneia do sono é um fator importante que a gente não poderia nem suspeitar em termos de acompanhamento pré-natal ou de puerpério. História de parto prematuro, depois eu vou falar sobre isso, história familiar de doença com nanena e exposição a drogas cardiotóxicas, né? Aquelas pacientes que têm algum diagnóstico de câncer e que durante a quimioterapia são submetidas à exposição de drogas cardiotóxicas. São pacientes também que devem ser identificadas no rastreio pré-natal e devem ser encaminhadas para acompanhamento terciário. Aqui a gente tem o um artigo também que foi publicado na Lancet em 2005, que mostra exatamente o risco cardiovascular, né, depois de síndromes placentárias. É um estudo de coorte, né, um estudo retrospectivo de coorte, que identificou todas as síndromes placentárias e conseguiu fazer um ajuste de risco, né, um cálculo de risco cardiovascular para essas pacientes. Notem que a, as síndromes placentárias, a morte fetal intrauterina, restrição de crescimento fetal, a pré-eclâmpsia, estão todas associadas com o aumento de risco cardiovascular futuro para essas pacientes. Então, o papel do obstetra é um papel fundamental na identificação e no encaminhamento dessas pacientes para um acompanhamento com um especialista ou pelo menos que seja com um clínico depois do parto, porque essas pacientes têm um risco aumentado em relação a pacientes que não desenvolveram essas síndromes placentárias para doença cardiovascular. Esse aqui é um outro trabalho também que coloca a pré-eclâmpsia e o bebê, né, com o feto com pequeno pré-idade gestacional, com aumento de risco de 7 vezes para riscos futuros, né, de doenças cardiovasculares. Então, notem que a pré-eclâmpsia, a restrição do crescimento fetal, o parto prematuro, também identificado ali como fator de risco por síndrome placentária, coloca essas mulheres como um sinal de alerta para eventos futuros cardiovasculares. Então, o obstetra tem um papel fundamental nessa identificação. Aqui eu sinalizei os principais eventos e os fatores de risco. Esse é um outro trabalho que também associa complicações na gravidez e risco cardiovascular em momentos mais tardios da vida, né? Foi uma coorte também que foi publicada no American Heart Association. Notem que a morte fetal, né? A morte fetal intrauterina, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia,
e a diabetes gestacional, aqui aparece o diabetes gestacional, estão implicados com o aumento de mortalidade cardiovascular futura nessas mulheres. Então, para resumir essa história, a presença de complicações gestacionais identifica de forma confiável mulheres com fatores de risco cardiovascular subjacentes, muitas vezes não reconhecidos. Como aproximadamente 20% das mulheres apresentam uma ou mais dessas complicações, a triagem de risco é recomendada no primeiro ano pós-parto. Então, olhem a importância que nós, obstetras, temos, o médico de família também, quando ele vai acompanhar essa paciente, olha a importância que nós temos no bem-estar futuro, na prevenção de risco futuro em termos cardiovasculares dessas mulheres. Identificando esses patologias, identificando uma morte fetal intrauterina, um parto prematuro por alguma síndrome placentária, nós estamos ajudando na prevenção cardiovascular dessas mulheres. Aqui mais um trabalho, né? Uma avaliação de risco cardiovascular, uma oportunidade única de prevenção nessas mulheres. E aqui eles mostraram mais uma vez o nível de evidência para ele é A, né? Para desordens hipertensivas na gravidez, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, sofrimento fetal agudo. Não, desculpa, sofrimento fetal agudo não, pequeno para idade gestacional, descolamento prematuro de placenta e abortos, perdas, na verdade, não abortos, mas perdas fetais e natimortos. Como eles têm uma associação importante com a mortalidade por doenças cardiovasculares, o artigo de 2021. Então, quem são essas mulheres? Quem deve ter uma avaliação cardiovascular 3 meses após o parto? Nós estamos organizando para implementar isso agora lá no Pedro Ernesto, né? Trabalhamos no pré-natal com 2 cardiologistas e nós estamos tentando que uma dessas cardiologistas faça esse acompanhamento 3 meses após o parto das nossas pacientes. E não são só aquelas pacientes com doenças cardiovasculares identificadas, não são só as cardiopatas, não. A gente está querendo ver se a gente consegue seguir com pacientes também com fatores obstétricos identificados, aqueles que eu citei agora há pouco aqui para vocês. Então, são elas: a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, pacientes com diabetes mellitus gestacional, pacientes que tiveram restrição de crescimento fetal, um parto prematuro idiopático, um descolamento de placenta, aquelas pacientes com ganho excessivo, obesidade ou retenção de peso pós-parto, ou seja, aquelas pacientes que após o parto não conseguem ter uma perda de peso esperada para aquele momento, pacientes com distúrbio de sono, apneia e idade materna superior a 40 anos. A gente está tentando que a gente faça aquela revisão inicial de 7 a 10 dias, depois a revisão de 30 a 40 dias, e que a gente possa seguir com esse acompanhamento, pelo menos do ponto de vista conjunto com a obstetrícia, até 3 meses depois do parto. Depois disso, ela vai seguir com o clínico, com o cardiologista, o médico de família, seja quem for, mas com a recomendação de que essa paciente tem fatores de risco cardiovascular detectados durante o acompanhamento pré-natal. Então, como devemos proceder na alta? Devemos conversar com a paciente, informar para ela sobre o seu risco individual, para que ela tome consciência, né, de que ela é uma paciente que deve mudar hábitos de vida, deve procurar hábitos saudáveis, deve procurar um acompanhamento, seja no clínica da família ou com cardiologista. Quando ela deve procurar um atendimento médico? Quais são os sinais de alerta, os sinais de alarme? Ela deve receber uma cópia impressa ou eletrônica do resumo de alta dela, que isso seja identificado. E devemos abordar também as barreiras de cuidado, né? Cada vez mais a gente fala em atendimento multidisciplinar, e isso é muito importante. A gente deve acionar a psicologia, deve acionar o serviço social se aquela paciente se estiver tendo alguma variabilidade socioeconômica, se ela estiver tendo alguma dificuldade socioeconômica, alguma dificuldade de acesso ao hospital, as distâncias, onde ela pode procurar. Ah, fica distante no hospital que ela teve o bebê, não tem problema, vamos referenciar para algum hospital próximo, para que ela possa procurar um atendimento próximo se precisar, se for alguma urgência, né? Onde ela deve procurar, quem ela deve procurar, isso tudo é importante na nossa alta. E considerar o pós-parto como uma janela de oportunidade. Como eu mencionei lá no início da aula, nós temos 3 janelas: o pré-parto, né, o pré-concepcional, na verdade, pré-parto não, pré-concepcional, o pré-natal e o pós-natal. E nessa janela do pós-natal,
mulheres com fatores de risco identificados devem ser seguidas e acompanhadas pelo menos 3 meses, junto com o obstetra, 1 ano, ou o resto da vida, se for um fator que mereça um acompanhamento de um clínico, um cardiologista. Informações interessantes, né? Mulheres cuja duração acumulada de alimentação ao longo da vida são de 6 a 12 meses, elas têm 10% menos probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Isso foi um estudo que saiu, né? E foi mencionado isso no protocolo da COG, porque pacientes que amamentam, elas perdem peso, né? De forma mais rápida, de forma mais fácil. Isso impacta depois no risco cardiovascular. Segmentos precoces de 7 a 10 dias para aquelas mulheres que tiveram complicações hipertensivas, ou seja, se a paciente teve um distúrbio hipertensivo na gestação, ela deve ter um segmento precoce para ver como anda o nível tensional dela com 7 a 10 dias. E aquelas pacientes, quando vão para a reavaliação em 3 meses, elas devem ter verificado seu índice de massa corporal, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, glicemia, hemoglobina glicada e o perfil lipídico. E o acompanhamento anual, que deve ser o check-up cardiovascular, claro, aí vai ser individualizado para cada paciente. Não, por último e não menos importante, temos a contracepção e planejamento futuro, muito importante, não negligenciar a discussão sobre métodos contraceptivos adequados para cada perfil de paciente. Isso deve ser uma discussão que deve acontecer não só no pós-parto, mas no pré-parto. Essa paciente, ela deve ter a sua discussão acontecendo no pré-parto. E aí, consequentemente, no pré-parto e depois, consequentemente, reforçado isso durante a revisão pós-parto. A restauração do peso para a gravidez deve ser enfatizada, pois não alcançá-lo aumenta o risco de complicações futuras. Isso aí entra como um dos fatores de risco de complicações que eu mencionei anteriormente. E a importância de planejar gestações futuras. Isso aí está muito em voga atualmente. A gente tem discutido isso muito, principalmente lá no Pedro Ernesto, que a obstetrícia trabalha com várias especialidades, e várias especialidades que precisam que a paciente planeje a sua gestação e engravide no melhor momento, no momento mais oportuno, e por isso deve ter sido foi mencionado aqui nesse momento, porque as pacientes devem planejar as gestações para os momentos que elas estiverem mais bem controladas, com a gestação, com a doença bem controlada, com a doença em remissão, com o controle de diabetes adequado, com o controle da hipertensão adequado. Isso tudo é importante para que ela possa, caso queira gestar novamente, isso aconteça no melhor momento. Aqui outro artigo que fala sobre efeitos adversos na gravidez e risco cardiovascular, né? O momento único de oportunidade para que essa paciente receba a prevenção. Foi só um artigo que saiu agora recentemente, recomendando os momentos que essa paciente deve ser acompanhada e por que tipo de profissional. Vejam aqui no gráfico que o obstetra e ginecologista ele deve acompanhar essa paciente até 8 a 12 semanas, né? Do pós-parto, mas que isso pode ser estendido para aquelas pacientes de risco por um momento maior. E a hipertensão na gravidez e pós-parto, as oportunidades que nós temos de prevenção. Aqui também é só para mostrar a importância, né, de como deve ser o segmento pós-parto dessa paciente. Em que momento ela deve ser acompanhada, por que profissional, qual momento. E notem que até 1 ano essa paciente deve receber esse segmento após o parto. Aqui, quando ela deve ser referenciada, todas as pacientes que têm critérios devem ser referenciadas ou para uma clínica de atenção primária, ou para o obstetra ou médico de família, ou para uma combinação de especialistas junto com o obstetra. Mas o obstetra é sempre presente no acompanhamento no segmento pós-parto. Isso é uma novidade, mas que cada vez mais faz parte da nossa realidade diante do que tem sido visto em termos de acompanhamento de risco cardiovascular. As mensagens finais que eu deixo é que o ginecologista obstetra, ele muitas vezes é o primeiro contato, primeiro e às vezes o único, né? Contato dessa mulher jovem com o sistema de saúde, e é uma chance única de orientar a prevenção a longo prazo com impacto na longevidade da mulher. A gestação é um teste de estresse natural, ou seja, aquela paciente que passa por uma gestação,
que vai ser submetida a todas aquelas modificações do organismo materno, todas aquelas alterações presentes, e passa por aquilo tudo de uma forma intacta, ela passou num teste de estresse, né? Uns testes de esforço. A gente brinca isso até lá no pré-natal, que a cardiologista vive falando, o teste de esforço é a gravidez, e é mesmo, porque ela passa por uma série de alterações, e ali naquele momento que ela vai testar, né, que aquele organismo ali suporta em termos de modificação. As complicações gestacionais, como eu mostrei, são importantes e colocam o obstetra num alto patamar de especialista que pode intervir de forma positiva nesse risco cardiovascular futuro dessa mulher. E ele deve identificar, orientar e encaminhar precocemente essa mulher para o segmento. Os distúrbios hipertensivos agudos e crônicos são importantes indicadores de uma paciente que está em risco de doença cardiovascular. Por isso que a identificação, a prevenção, a identificação e tratamento da pré-eclâmpsia são fatores importantes e também coloca o obstetra num alto patamar de modificador de risco dessa paciente. Durante a gestação, o puerpério ficar atento aos sinais e sintomas que possam sugerir síndrome coronariana aguda e miocardiopatia periparto. Eu destaquei essas duas patologias porque elas podem acontecer em pacientes previamente ígidas e deve nos acender um alerta de identificação das pacientes que estão sob maior risco e que devem ser investigadas por causa do alto índice de mortalidade dessas patologias e também por um alto índice de mudança, né, de morbidade que essas pacientes vão ter depois de que essas alterações são identificadas, essas patologias. A avaliação cardiovascular 3 meses após o parto oferece oportunidade de aconselhamento, planejamento e intervenção para otimizar as condições médicas subjacentes e melhorar a saúde cardiovascular da paciente. Eu acho que todas aquelas pacientes com aqueles fatores de risco obstétricos que normalmente, né, geralmente, não são encaminhadas para um acompanhamento mais prolongado no pós-parto, seja ele pré-eclâmpsia, natimorto, parto prematuro de causa patologia placentária, restrição de crescimento fetal, natimorto, elas merecem uma revisão pós-parto mais prolongada até o terceiro mês pós-parto, né? Coisa que habitualmente nós não fazemos. E as decisões sobre a opção contraceptiva exigem uma discussão dos desejos futuros da paciente. Para aquelas pacientes que não desejam mais engravidar, hoje em dia isso pode ser discutido no pré-natal, principalmente aquelas que querem fazer a laqueadura tubária, né, a contracepção definitiva, porque isso é oferecido hoje, está na lei. As pacientes podem ser beneficiadas caso não queiram mais gestar. E para aquelas pacientes que desejam uma nova gestação, devem receber um aconselhamento. Se elas não tiverem uma contraindicação ou que alguma patologia que contraindique ou que realmente não aconselhe uma nova gestação, elas devem ter a sua nova gestação planejada no momento mais oportuno, no momento que ela estiver mais compensada, seja dos fatores de risco basais, seja das patologias pré-existentes. E é claro, para aquelas pacientes que têm uma gestação futura contraindicada, elas devem receber uma orientação de uma contracepção mais segura, mas talvez até mais definitiva, e receber a orientação de que o risco de mortalidade para ela é muito alto caso ela venha engravidar novamente. Obrigado. Estou à disposição para algumas perguntas. Posso terminar aqui a apresentação e parar de compartilhar? Obrigado, Flávia. Pode sim, por favor. Pessoal, boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Braga. Pediu do professor Jorge Rezende, que teve uma intercorrência clínica com uma paciente, pediu que eu assumisse a continuidade da sessão. Parabenizar inicialmente a professora Flávia Cunha pela excelente apresentação. Imagino o orgulho do professor Nilson de ver uma representante da melhor estirpe do núcleo perinatal que está aí próximo a celebrar a sua história pungente, de ver você, Flávia, uma amiga querida, nessa apresentação exuberante. Como de hábito, eu abro aos colegas que queiram fazer perguntas, uma sala cheia, às vezes uma plateia ávida aí para um tema palpitante, que foi de forma magistral apresentado pela doutora Flávia. A palavra está aberta, peço só que a pessoa se identifique e faça a sua pergunta. Doutor Sidney, por favor, o senhor tem a palavra. Boa noite, Flávia. Oi, boa noite, Sidney. Tudo bom? Minha colega, um grande prazer realmente trabalhar com você. Uma belíssima aula, mais uma vez, para não sair do seu estilo, né?
E lá no núcleo perinatal eu observo muito, né, um grande sucesso que tem tido essas pacientes no parto, no puerpério, e um acompanhamento belíssimo que vocês fazem lá. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não vi, ou pode ser que tenha ocorrido e não tenha, eu não tenha observado, algum caso na qual vocês viram um perfil de cardiopata na qual é indicado um aborto terapêutico. Tem algum perfil que realmente vocês consideram, sei lá, um NIRA3, NIRA4, uma paciente com uma hipertensão pulmonar severa que realmente vocês indicariam? Ou você acha que realmente vocês conseguem levar essa gestação, mesmo com todas essas dificuldades que eu acabei de citar para vocês? Oi, Sidney, nós temos sim muitas pacientes até com OMS 3 e OMS 4, né? Que principalmente o OMS 4, que é contraindicado, né, a gestação, essas pacientes deveriam interromper a gestação, só que nós temos dois problemas que acontecem. Já tivemos algumas interrupções de gestação, sim, que a paciente concordou em interromper e entendeu o risco para ela, mas o que a gente mais tem são pacientes que não querem interromper a gravidez. A maioria chega para a gente tardiamente, né, já com a gestação avançada, e as que não chegam tão tardiamente, como foi o caso desse caso que eu relatei aqui, elas não desejam interromper a gestação. Então, a gente acaba acompanhando, porque, né, não tem como a gente obrigar a paciente a interromper a gestação, e a gente acaba acompanhando. E talvez a gente tenha um serviço, né, com um número expressivo de gestações com OMS 4, né, sendo acompanhadas durante o pré-natal, coisas que no mundo, no primeiro mundo, pelo menos, a gente não vê, né? Porque essas pacientes nos Estados Unidos, na Europa, elas são aconselhadas a interromper a gravidez, detectam a gravidez inicialmente e assim fazem. E a gente tem uma população que não deseja interromper a gravidez e a gente acaba acompanhando o paciente. Isso aí, parabéns, Flávia, pelo trabalho que você faz lá no UP e pela aula que você deu. Tá de parabéns. Obrigada. Obrigado, Sidney. Mais alguém? A palavra está aberta. Professor Nilson. Como o Braga falou, realmente é um orgulho, né? A gente vê, né, nossos pupilos, né, como a gente chama lá, né, lá no hospital, é, apresentando um tema de uma forma bastante brilhante. Parabéns, Flávia. Olha, professor, muito obrigada. É, e é, E, além, só para complementar o que você estava falando ainda agora, da OMS 4, né? Lá elas nem engravidam, né? Então, quer dizer, por isso a gente tem mais, porque a gente está errando, né? A gente não tá conseguindo impedir que essas pacientes tenham uma boa orientação. Nos Estados Unidos, que você disse, né, professor? No geral, né? Então, Uhum. nós é que temos esses casos porque a gente não consegue fazer um aconselhamento, um planejamento familiar adequado e evitar que essas pacientes engravidem. Parabéns, Flávio. Obrigado, professor. Professor Roberto Messoud Benzecri, nosso homenageado de semana que vem na Febraso. O senhor tem a palavra, professor. Obrigado. Doutora Flávia, é uma aula magnífica. Muito obrigada. Agora, o que a gente sente é que as pacientes, por mais que a gente tente, principalmente no início da gravidez, fazer aquelas recomendações todas, é que elas cumpram totalmente. É difícil. Então, o que acontece? Tem sempre uma paciente com uma daquelas causas que vão levar à complicação e que vão voltar
necessitando de uma assistência terapêutica cardiológica, porque realmente não obedeceram às nossas instruções. Isso é o que eu vejo. Eu pergunto a você, vamos dizer, qual é a percentagem de pacientes que no início do pré-natal obedecem às suas recomendações? Professor, a gente não tem ainda os números das cardiopatas, né? O nosso pré-natal de cardiopatia, ele é relativamente novo, ele começou em 2022, então a gente tem ainda falta completar 4 anos. Mas eu posso fazer uma analogia com as nossas pacientes de lúpus, né? Que é uma patologia, a semelhança da cardiopatia, ela também precisa que a paciente engravide no momento oportuno, com a doença controlada, né? Ela tem que ser orientada, ela faz uso de medicações teratogênicas, ela sabe, o lúpus engravidando com ele em atividade, a gente tem um aumento de morbidades e de risco durante a gravidez. Então, fazendo uma analogia, a gente tem um número de lúpus. E num levantamento recente, que foi até parte da minha tese de doutorado, 82% das pacientes com lúpus engravidam sem planejamento. Ou seja, a gravidez não foi planejada, não foi concebida, né? Não houve uma concepção ali no momento oportuno que a paciente estivesse com orientações, recebendo orientações e tudo mais. Nós não temos ainda o número das cardiopatas, nós vamos fazer esse levantamento, a gente está agora equipando o nosso pré-natal para fazer todo o levantamento, todas as estatísticas. E quando tivermos o número dessas pacientes na cardiologia, né, nas cardiopatias, a gente vai divulgar também. Mas eu acredito que vai ser um número bem alto. Perfeito. Obrigado, professor. Só mais alguém? Ah, Borges. É, primeiramente, parabenizar a professora Flávia Cunha pela aula, muito clara, muito importante. A senhora pontuar principalmente essa questão da vigilância puerperal, que eu acho que é uma falha crônica nossa. A gente deve muito às pacientes essa vigilância puerperal. Isso eu acho que é o grande legado que a aula deixa para todos aqui presentes, né? Não só o acompanhamento pré-natal, mas além do acompanhamento pré-natal, como a senhora bem disse, a avaliação anterior, em que momento engravidar, né? Como a senhora bem falou, a analogia com o lúpus e outras patologias, ela é clara, né? E quando nós colocamos os fatores de risco, nós vemos que, em particular, nos nossos serviços públicos, boa parte da nossa clientela, né? Os pacientes obesos, enfim, a questão étnica, outros fatores de riscos envolvidos. E eu acho que isso tem que ser passado aos nossos residentes. Sua aula será divulgada aos residentes do Hospital Maternidade Carmela Dutra, porque a gente tem que ter uma vigilância puerperal muito melhor do que a gente oferece. Não se resume a uma mera avaliação no pós-parto imediato. Muito obrigado pela aula ministrada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Borges. Flávia, uma questão, talvez para um breve comentário. Observamos que determinadas condições, obstétrica em especial pré-eclâmpsia, ela é um importante marcador de risco cardiovascular futuro. Sim. O oposto seria verdadeiro? Uma gestação em que acontece tudo bem e que ela sai desse estresse cardiovascular bem, é um marcador protetor para a doença cardiovascular no futuro? Se ela sai sem nenhuma intercorrência, segundo a nossa cardiologista, ela está aprovada, porque ela costuma falar que a gestação é um teste de esforço para aquela paciente, para aquele coração, né? Mas acredito que se ela sai intacta dali, sem outros fatores que a gente possa identificar, ela passou na prova. Foi É, aprovada. eu acho isso interessante porque existem alguns trabalhos que mostram mulheres com doença miocárdica e que se elas fazem um bom resultado nesse estresse cardiovascular que é a gravidez, há inclusive melhora do padrão. Parece que há migração de células mesenquimais do cordão umbilical
que pode, inclusive, ajudar na revascularização miocárdica. Então, isso é interessante. Uma gravidez bem cuidada, ela traz impactos na vida futura daquele conceito, mas também, se der tudo certo, benefícios para a mãe. A professor Nilson levantou a mão, não sei se quer fazer um comentário sobre isso. Professor, só tem a palavra. Não, não, era exatamente isso, né? É só para complementar, mas você já está até abordando esse aspecto, né? Flávia, Celinha, você tem a palavra. Boa noite a todos. Flávia, parabéns. Gostei muito da apresentação. E o Borges participou comigo de uma situação que, de certa forma, recente. Uma endocrinologista, que eu acompanho há muitos anos, e, finalmente, ela encontrou uma parceria de vida e resolveu engravidar aos 47 anos. Ela sempre praticou esporte. Qual era o fator de risco? Idade. Ela é uma endocrinologista. Bom, pré-natal perfeito. E eu já preocupada em relação à gestação, ela começou com aspirina, não teve nenhuma complicação ao longo da gestação em relação aos parâmetros cardiovasculares, inclusive com o cardiologista dando parecer ao longo do caminho. Com 36 semanas, ela começa a fazer uma hipertensão leve e eu peço uma avaliação para a DEG. Normal, com spot urinário normal, tudo normal. 36 semanas. E aquela pressão ali, limítrofe no dia do parto, tudo correu bem e, pelo incrível que pareça, nada aconteceu em termos de níveis pressóricos. Isso tudo para dizer, Flávia, que na sua apresentação sobre a preocupação com o puerpério é fundamental. Ela abriu o quadro de pré-eclâmpsia, como até a literatura fala, entre o terceiro e o sétimo dia de pós-parto, tendo uma internação na UTI da São José, saiu muito bem, mas é aquele caso de esmeraldite mesmo, né? Por quê? Ela fez a sulfatação, fez alergia à hidralazina, a nifedipina não estava adiantando naquele momento, e junto com a cardiologista que me acompanha, que é do Quinta Dó, a doutora Ana Cristina Figueiredo, nós duas entramos com a enalapril, que foi o que segurou melhor esse quadro. Mas é só para dizer a importância da atenção no puerpério, que, como o Borges colocou, na saúde pública nem sempre é feito a tempo e a hora, e veja, entre esse terceiro e sétimo dia o quadro pode abrir, né? Obrigada. Sim. Obrigada pelo comentário, professor. Obrigado, Celinha. De modo que, ao cabo da nossa sessão de hoje, cumpre-me registrar de forma reiterada as mais elevadas congratulações pela excelente apresentação da professora Flávia Cunha, mais uma vez justificando a saída do professor Rezende um pouco mais cedo para atender uma intercorrência médica de uma paciente, e, por certo, ele estaria bastante orgulhoso aqui, porque Flávia faz essa simbiose perfeita, interinstitucional, representando tão bem o núcleo perinatal da UESC, como também a nossa maternidade escola da UFRJ, uma vez que ela também abrilhanta a nossa instituição. Eu gostaria de reiterar o convite para as nossas reuniões do curso de especialização de pós-graduação em obstetrícia da PUC, nosso Rezendinho para Todos, todas as segundas-feiras, às 19 horas, e desejar, para além de agradecer a presença de todos, mais uma vez, uma salva de palmas para a doutora Flávia Cunha e votos de ótima noite, paz e bem a todos. Obrigado. Obrigada. Boa noite.